que é indulgência? É outra coisa que a gente aprende de maneira muito errada, equivocada na escola, né? Se você perguntar aí para qualquer aluno ou até professor, né? O que é indulgência? Não, indulgência, a igreja vendia o perdão dos pecados. Mentira, tá errado, né? Indulgência não é isso, né? E tá duplamente errado. Primeiro, porque a igreja não vendia. Segundo, porque indulgência não é o perdão do pecado. Porque isso aí causa confusão na cabeça das pessoas. As pessoas começam a pensar, mas o perdão dos pecados não vem pela confissão? Então a igreja vendia o perdão dos pecados. Mas como assim? E aí pronto, você já instalou causa confusão. E aí as pessoas ensinam errado, falam besteira, e a gente lê uma porção de material cheio de mentira, cheio de inverdade, cheio de besteira. O perdão do pecado, ele vem, em primeiro lugar, pelo batismo. O batismo apaga o pecado original. Mas depois que somos batizados, nós pecamos o nosso pecado atual, né? Cometemos o nosso pecado atual. Aí o que acontece? Esses pecados que nós cometemos depois do batismo, nós os apagamos pela confissão. Confessou, pronto, já não existe mais o pecado. Então, como que a indulgência é algo que a igreja vendia para pagar o pecado? Não tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque a indulgência não é isso. A confissão perdoa o pecado. A indulgência, ela apaga a pena temporal causada pelo pecado. É outra coisa. O que acontece? Eu cometo um pecado. O pecado é sempre um não, uma recusa a Deus. Isso é o pecado. Mas eu me arrependi e me confessei. Muito bem, o pecado já não existe. Deus pegou esse pecado e jogou fora. Ele não existe. Mas o que existe em mim? A marca do pecado. A tendência para o mal que o pecado deixou em mim. E isso ficou. Mas eu me confessei. Sim, você se confessou e tirou o pecado. Mas a pena, o dano, a má tendência para tornar a pecar, isso continuou em você. E você precisa reparar. Como que a gente repara essa marca que o pecado deixou em nós? Eu posso reparar pela penitência, pela oração, pelas obras de caridade, mas eu posso reparar pela indulgência. É um poder que a igreja tem. E geralmente, o que a igreja faz para conceder a indulgência? Você tem que estar confessado, tem que comungar dentro de um prazo de 8 dias, antes ou depois de ter feito o ato para ganhar a indulgência. Não pode ter apego ao pecado, tem que rezar pelas intenções do Santo Padre e o Papa e tem que realizar a obra que a igreja manda.